Banco Central decidiu cortar a taxa Selic para 4,5% ao ano. Após esta decisão, a Caixa Econômica Federal decidiu reduzir as taxas cobradas no crédito imobiliário. Outras instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Itaú, seguem o mesmo movimento e diminuem os encargos. Para entender melhor sobre o impacto da taxa de juros nas linhas de crédito, vamos conversar com a especialista em mercado financeiro, Ana Paula Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Bom, você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Pode mandar a sua pergunta. Bom, está todo mundo preocupado, né? 2019 não foi fácil, a gente vem num período de crise, a recuperação está muito lenta, as pessoas estão nervosas para saber o que vão fazer com o seu dinheiro a partir desse novo panorama. Todos temos sonhos, por exemplo, financiamento, casa própria, entre outras coisas. Começar pelo básico. A taxa Selic, o que é a taxa Selic e como ela pode se relacionar com o nosso dia a dia, né? Nós que não somos grandes banqueiros e empresários. Sim, vamos lá. Como tu falou, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros e ela vai influenciar em todas as operações de crédito. Então, já para realizar os sonhos, como você falou, financiamento imobiliário, o crédito, no geral, ele tende a cair na mesma proporção que a taxa Selic caiu. Então, nós viemos, 2019 realmente não foi fácil, nós estamos vindo numa redução de taxa Selic e isso já está se espelhando nas operações de crédito, tanto é que os bancos já vêm fazendo essa redução da taxa de juros. Sim. Então, ela vai sempre dar o panorama das operações de crédito. Bom, a gente está falando de uma ação que está acontecendo, né? Sim. Os bancos vêm, digamos, reproduzindo nas suas linhas de crédito essa queda. Dá para a gente imaginar em quanto tempo... Essa queda ela é imediata, ela é direta ou leva um tempo? Por exemplo, para as pessoas que estão planejando agora, já no início de 2020, procurarem linhas de crédito para financiamento, enfim, elas já vão encontrar um panorama diferente? Já. Como você falou, a Caixa Econômica já reduziu e a partir de ontem começou a vigorar. Então, a partir de agora, quem for fazer o crédito habitacional, precisar de crédito para fazer a aquisição do seu imóvel, né? Realizar o sonho, já pode ir que já tem disponível essa redução, sim. Bom, agora eu vou puxar aqui outras dívidas, umas são bem indigestas. Vamos começar ali com cartão de crédito, né? Este grande vilão da nossa economia, gerador de dívidas, né? Enfim. Vamos botar os dois, cartão de crédito e cheque especial. A gente pode imaginar um panorama diferente já para o ano que vem? Ou ainda vai ser, como a gente imagina aqui, o Brasil tem as piores taxas para cartão de crédito e cheque especial. Tá. A gente pode rever isso daqui a um tempo? Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. E quando a gente fala em cartão de crédito, eu acho importante também nós pararmos e analisar o cartão de crédito em si, antes de nós entrarmos nessa questão da redução da taxa de juros. Sim. Por quê? Se a gente for ver o cartão de crédito, ele é uma boa ferramenta para quem consegue se programar. Quando a gente está fazendo ali a compra à vista, fazendo o parcelamento, não é feito nenhum tipo de cobrança de taxa de juros. Ele só passa a ser esse vilão a partir do momento que a pessoa não consegue pagar a fatura integral. Aí sim, a gente vem com aquelas taxas altas do cartão de crédito. No entanto, a resposta não é muito boa para a questão do cartão de crédito. Por quê? Ele não vai acompanhar essa redução tanto quanto demais créditos. Porque esse acompanhamento nessa redução da taxa de juros, ela vai levar mais em consideração operações com maior valor agregado e prazo maior, o que não se tem na questão do cartão de crédito, que seria algo mais de emergência, digamos assim. No cheque especial, até está tendo algumas alterações. A própria Caixa Econômica Federal já anunciou uma redução na taxa de juros do cheque especial para aqueles clientes que possuem conta salário na Caixa. Sim. Então, isso a partir de 2020 já vai existir, sim, uma redução no cheque especial também. Mas não vai ser a Disneylândia, né? Vamos combinar, ainda vão continuar bem digestos. Não vai ser, até porque tem um motivo de não ser. O objetivo do cheque especial é ser algo rápido, digamos, emergencial. Então, aí o que a pessoa que entra nessa situação tem que buscar outras alternativas de crédito, que o mercado tem inúmeras, para sair e aí sim vai conseguir algo mais próximo
da Selic que a gente tem hoje, né? Mas cheque especial não vai ser a saída, não. Não é um bom negócio, gente. Continua. Cartão de crédito e cheque especial não são bons negócios para a gente resolver dívidas. Agora, financiamento imobiliário. Acho que esse é o principal anseio ainda de muita gente, a casa própria. A gente viu nos últimos anos, com a taxa alta, né, algumas outras modalidades crescendo. Por exemplo, o consórcio, que tradicionalmente era algo relacionado a veículos, cresceu na área de consórcio para imóveis. Agora, com essa queda, a gente pode imaginar que o financiamento vai ser algo atrativo? Olha, já até falo com bastante propriedade. Eu tenho uma empresa parceira da Caixa, no centro de Canoas, e eu já vejo a procura aumentou bastante na questão do crédito imobiliário. E se a gente for falar em taxas, nós hoje conseguimos chegar numa taxa de 6,5% ao ano mais TR para um crédito habitacional e tem ainda a possibilidade de 2,95% mais IPCA, que é a nossa inflação. Sim. Então, são patamares historicamente, olha, não existiu ainda taxa nesses patamares. Então, assim, o objetivo da taxa Selic, ela é justamente essa. Quando reduz, é aquecer a economia, incentivar o consumo e aquecer a economia. E tudo isso começa pela questão do imobiliário, que é o que tem mais espaço para crescer, né? E realmente, a procura já aumentou bastante. Bom, e como eu disse no início da conversa, para quem pode, né? A gente sempre falou, por exemplo, a gente cansou de falar aqui no programa, para aqueles que receberam dinheiro do Fundo de Garantia, primeiro quitarem as suas dívidas, para não ficar, né, rolando dívida para frente. Aí depois, se der, consome alguma coisa, se for extremamente necessário, mas o bom mesmo é a gente criar uma cultura no brasileiro de poupar, né, de trabalhar melhor com o seu rendimento, com o seu salário, por exemplo. Aquilo que sobra não virá fumaça. Muita gente ficou nervosa com essa queda na taxa de juros, tinha muita gente em fundos, enfim. Hoje, para quem quer fazer o seu dinheiro crescer, render, o que a gente tem de perspectiva com a queda na taxa de juros? Quais investimentos seriam mais atrativos? Então, realmente, com a queda da taxa de juros, aqueles investimentos que nós brasileiros estamos acostumados, poupança, renda fixa, caiu muito. E quanto mais a taxa de juros cai, mais a rentabilidade vai cair também. O interessante hoje é fazer uma diversificação da carteira. Vai ter que alocar um pouquinho em risco, sim, se quiser uma rentabilidade um pouco mais interessante. E aí, o importante é ter um especialista em investimentos do lado para conseguir dizer qual é o melhor momento, qual é o melhor investimento para entrar. Porque eu sempre digo, investimento tem um momento de entrar e o momento de sair. Bom, já fica a dica, os aventureiros aí, a Bolsa de Valores. De fato, a Bolsa se tornou uma alternativa, eu digo isso pro brasileiro comum, né? Um cidadão que nem eu, né? Que não é tão abastado assim, não tem bancos e grandes investimentos. A poupança sempre foi um caminho pro brasileiro, mas hoje, muitos falam em Bolsa de Valores. Sim. Dá pra gente imaginar que a Bolsa é atrativa? A Bolsa é muito atrativa e ela vem crescendo muito nos últimos tempos. Mas nós, quando formos colocar o nosso dinheirinho suado lá na Bolsa, a gente tem que pensar que ela é bastante volátil. Sim. Então, como pode ganhar muito mais do que na poupança, com certeza, também corre muito risco de perder. Então, tem que saber muito bem onde colocar. Mas é um caminho muito interessante a seguir. Bom, empréstimos. A gente teve algumas mudanças na regra do jogo aqui durante o ano. Eu me lembro da gente ter comentado na possibilidade até mesmo de pessoas físicas realizarem empréstimos, né? Enfim, sem aquela figura do agiota. Não é isso que a gente está falando, agiotagem. Mas a figura da pessoa física. Hoje, o universo do empréstimo. Como é que está esse acesso ao crédito? Às vezes um crédito... Sim, tem as financeiras, enfim, mas o acesso ao crédito de um modo geral, a gente ainda tem os bancos como os principais que dão acesso ao crédito, ou a gente já tem novas modalidades e oportunidades de empréstimo? Olha, na verdade, os empréstimos não mudou muita coisa, né, daqui no início do ano para cá. Sim. Na questão de emissores do crédito, digamos assim. Mas o que a gente tem? Mais acesso. A gente tem maior facilidade de acesso ao crédito, sim. Então, a taxa de juros, mais uma vez, facilita isso. O que eu sempre digo, existem inúmeras instituições financeiras que fazem esse trabalho.
Mas eu sempre digo o seguinte, buscar por instituições sérias, que a gente já conhece, porque para evitar problemas futuros. Sim. Nesse caso do empréstimo, muita gente usa para renegociar dívidas. Esse panorama continua, né, mesmo com a queda da taxa Selic. Onde é que a gente pode também, tu disseste em oportunidades de crédito, onde é que a gente pode achar esse dinheiro? E se esse dinheiro, com esse panorama de juros, a melhor forma ainda é renegociar as dívidas, especial, cartão de crédito, cheque especial, essas primeiras. É uma ótima oportunidade. Quando a taxa de juros está mais baixa do que aquela de quando ele contraiu a dívida, é muito interessante, é uma oportunidade de estar renegociando o crédito. Sim. Porque na verdade, quando baixa uma taxa de juros, o que a gente está dizendo? O preço do dinheiro reduziu. Então, a gente indo na instituição financeira que tem a dívida contraída para renegociar, fica muito mais fácil negociar uma baixa da taxa de juros do novo contrato. Então, aproveita, quem tem dívida, aproveita para fazer essa renegociação. Ana Paula, me permite, eu vou abrir um pouquinho a nossa conversa para inserir o dólar nessa questão. Né? Muito se falou sobre o dólar, né? Muita gente comprou para ir ver o Mickey, tá? Agora, enfim, as pessoas estavam preocupadas de imediato, né, com a cotação do dólar para esse final de ano. Também se fala, e o próprio ministro Paulo Guedes disse há pouco tempo atrás, que esse patamar de 4 e tanto chegou para ficar e alguns falaram até em 5. O que a gente pode esperar para o dólar no ano que vem e se ele é uma alternativa para investimentos, enfim? Na verdade, o que o ministro falou é o que a gente está vivendo na prática, né? Faz tempo que não baixou dos 4 e essa é a nossa nova realidade. Então, lembra quando eu comentei na questão do investimento de diversificar? Sim. Isso é muito interessante. Diversificar e daqui a pouco o dólar é sim uma opção, porque se a Bolsa de Valores não vai bem, o dólar vai segurar a tua carteira. Então, o legal é fazer essa divisão para que quando um não vai bem, o outro segure e vice-versa. Bom, para fechar, já agradecendo a presença da Ana Paula, dicas para que a gente possa fazer o nosso dinheiro... também não vou explorar a Ana Paula achando que ela vai fazer algum milagre, né? Não é alquimista para transformar em barras de ouro, né? Mas enfim, chumbo em ouro. Mas o que a gente pode fazer já de imediato para quem está recebendo 13º, recebeu o fundo de garantia, vai sobrar alguma coisinha nas férias, o que a gente pode fazer para o dinheiro render com esse panorama com a taxa de juros baixa? Analisar bem, ponderar. Muitas vezes a gente aproveita para adquirir um sonho que se tinha, né? Então, assim, acho que a dica é ponderar, ver a sua real necessidade, tentar vislumbrar a sua vida daqui a 5 anos e se aquele objetivo está dentro e ele faz sentido, vai em frente, porque faz parte. Mas sempre, eu digo, com muita ponderação e tentar não ir com o lado emocional, porque muitas vezes a emoção nos tira da razão e a gente acaba fazendo o que não devia. Então, acho que a dica é essa. Sem loucuras. Sem loucuras, bom, isso aí. Acho que é uma dica boa, já que a economia não está nos dando assim, aquele otimismo. Ok, batemos no fundo do poço num determinado momento, agora é hora de recuperar, mas timidamente. Dá para imaginar para 2020. Dá para ver que todas essas medidas que o governo vem tomando é justamente para isso, para retomar a economia. E o fato da Bolsa de Valores estar, né, em alta realmente demonstra como as empresas estão buscando. E quando aí agora, tirando agora o nosso perfil de investidor, vamos pensar aquele investidor grande. Sim. Quando o investidor tem uma taxa de juros muito elevada, para ele vale muito mais a pena deixar o valor parado ali sem risco e ele se pagar, do que ele pegar e investir na economia. Sim. Do que ele abrir uma empresa que vai gerar novos empregos e tudo mais. Com a taxa de juros baixa, essa realidade acabou para o investidor. Então, para ele ter uma rentabilidade interessante, ele vai precisar investir e muitas vezes investir na economia, o que vai ajudar a girar novamente, que é o que nós precisamos no país, né? Bom, pelo que eu entendi, então, para fechar, temos que ter coragem, mas também não confunda coragem com imprudência. Não. De maneira nenhuma. Bom, eu quero agradecer a Ana Paula, seja sempre bem-vinda. Ana Paula Rodrigues, especialista em mercado financeiro. Um Feliz Natal para ti, um ótimo 2020 e que a gente possa realmente ver esse bolo crescer.
Exatamente. Feliz Natal e ótimo 2020 para todos nós.